Boa noite, né? Depois de uma baita goleada, já dá para se iludir com a seleção ou ainda dá para ficar meio desconfiado? Bem, o Brasil enfrentou o Panamá no Maracanã na sua despedida, antes do jogo contra o Egito, agora no sábado, 7 horas. E quem protagonizou tudo isso? O Panamá veio com Mosqueira, Blackman, Andrade, Córdoba, Escobar, Murillo, Dias, Ravios, Barcena, Rodrigues e Watman. Já a seleção veio no primeiro tempo com Alisson, Wesley, Brenner, Léo Pereira, Alexandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Luiz Henrique, Rafinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Esse time no primeiro tempo, mesmo vencendo, eu vou até falar isso depois, porque foi algo que eu tentei ver, que eu acho que foi o que o Ancelotti tentou fazer, e deu, vamos dizer assim, meio errado, mas o Brasil no primeiro tempo tomou muita pressão do Panamá, isso é indiscutível. Eu acho que eu já vou até falar agora. Porém, eu acho que estava dentro da estratégia do Ancelotti. Como assim? Eu acho que o Ancelotti ele quer tentar jogar no contra-ataque. Então, com essa formação de início, eu acho que ele quis jogar no contra-ataque no primeiro tempo. Eu acho que foi proposital deixar o Panamá criar chances. Não criar chances, estar na área da seleção. Porém, criar muitas chances eu acho que não era o ideal que queria. A nível de comparação, no primeiro tempo, o Panamá teve 8 chutes, o que tudo bem. Só que teve com muito perigo, muito chute meio que fora, mas uns 3 ou 4 chances de perigo para o Alisson. Fora o gol que eu vou comentar daqui a pouco. Então, eu acho que estava dentro da estratégia dele, só que eu acho que ele não esperava que ia ser tão ruim, sabe? Acredito muito que por conta disso ele, até na entrevista, falou que vai precisar mudar. Acho que tem muito, vou até pontuar aqui os que eu gostei ou não daqui a pouquinho, mas o Vinícius Júnior marcou no primeiro minuto um baita gol. Depois disso, numa cobrança de falta com a bola desviada, que matando o Alisson, o Panamá marcou, a bola ia para a esquerda, porém como ela bateu na cabeça do Cunha, ela foi para a direita, e como o Alisson já estava indo para a esquerda para tentar pegar, não conseguiu chegar. Vi muita gente falando que era defensável. Eu acho que quem fala isso nunca jogou bola na vida, sabe? Porque não é uma bola defensável. É um tipo de bola que mata o goleiro, porque você já está se preparando para tentar pegar. Então você se jogar para o outro lado já é algo complicado. Até goleiros com 2 metros têm dificuldade de pegar a bola assim. Ah, mas tem que pegar a bola. Não, não, cara, não tem como. Ah, mas sei lá, o Cássio pegava, o Hugo Souza. O Hugo Souza tá dando gol pro Platense. Segura. Então, assim, e mais uma bela jogada do Vini. A seleção foi lá e virou com um gol do Casemiro, né? Gol do Casemiro. E a questão do jogador em si, já comentar um pouco sobre quem iniciou, porque no segundo tempo mudou praticamente todo mundo. No primeiro tempo, eu acho que o Alisson passe ileso, não foi tão, tipo, não teve tantas grandes defesas, mas aquele gol, quem fala que é defensável, que foi falha, nunca jogou bola na vida, principalmente nunca nem foi goleiro. O Wesley eu curti, eu achei muito boa a partida dele, tanto que pra mim, até do que o Luiz Henrique estava indo mais pra ponta do que o próprio Luiz Henrique, ofensivamente estava bem, defensivamente defendeu bem, pra mim, claro, é o Panamá, mas pelo que se tinha de ideia sobre o Luiz Henrique, o Wesley, parecia que ele ia pro ataque e Deus nos ajude na defesa, né? O Brenner achei uma partida ok, eficiente, não foi tão testado, então mas não prejudicou. Léo Pereira, a mesma coisa. E ele é no jogo todo, tá? Léo Pereira foi o único não substituído, porque não tinha ninguém para entrar no lugar dele. Mas no jogo todo não prejudicou, não. Fez feijão com arroz. Alexandre também não há muito o que criticar, mas é o Panamá. Né? Então o Panamá não pressionou tanto ele, tanto que as chances veio mais do Wesley. Por isso que para mim o Wesley teve um destaque maior. O Casemiro, partida boa dele. Acho que defensivamente ele fica um pouco a desejar, porque ele não conseguiu parar tanto o meio de campo do Panamá, o ataque, mas ofensivamente contribuiu mais, então uma coisa compensa a outra. Vinícius Júnior, baita partida, você viu um cara até concentrado, era até estranho ver ele jogando, um cara leve, solto, deu uma assistência, deu um gol, você vê que a bola chegava nele, ele conseguia criar escanteios, ou criar outras jogadas assim. Então, para mim foi uma baita parte do Vini, a segunda melhor partida dele para mim, só perde para aquele do Paraguai. Que eu falo assim, não que essa é melhor do que a outra, mas sim, partidas boas do Vini.
É a segunda que eu considero. Espero que na Copa tenha mais, tá? Agora, né, vamos tratar de uns aqui, né, que é tenso. Bruno Guimarães, para mim, uma partida bem abaixo. Eu acho que ele tentou, não sei, eu acho que ele tentou ficar muito perto do Casemiro de ser aquele meio que tipo um Toni Kroos que manda espaço longo, mas não conseguiu. E quando ele tentou ser o cara meio que o Danilo Santos, não conseguiu também. Foi uma partida que o Bruno Guimarães ficou bem perdido. O Luiz Henrique, ele está comprovado, é um jogador de segundo tempo. A explosão que ele tem, ele não pode usar, porque ele está já como titular. Então, se ele usar essa explosão de ser meio que dois, correr, tentar chutar e tudo, antes dos 30 ele morre em campo. Então, ele tem que se controlar mais. E o ato dele se controlar mais para isso já mostra que refine técnicos ele não tem tanto. Então, talvez o Luiz Henrique, comparando com 2002, seja o nosso Edenilson, sabe? Um cara para entrar nos 60, 70 do segundo tempo e conseguir desequilibrar a defesa, os adversários. Para mim, o Luiz Henrique é isso. Já o Rafinha, achei muito encaixotado. O Rafinha até meio perdido em campo. Ele teve uma chance boa e tudo, mas muito ruim a partida dele. Rafinha ainda não se encontrou para mim na seleção e jogando uma posição que eu acho que ele joga bem. E o Cunha, meu Deus. Cunha, ele, além de não ter tanto porte físico de centroavante, ele não se comporta como centroavante, né? Acho que ele ficou muito perdido na função dele. Tinha hora que parecia que ele estava fazendo a função do Rafinha. Então, assim, de ficar mais no meio, parecia que hora até que a seleção estava sem centroavante, só tinha o Vini na ponta. Então, assim, acho que Cunha, Rafinha, Bruno Guimarães e Luiz Henrique bem abaixo. E no segundo tempo que a seleção deu um show, não vou entrar muito em detalhe, que a seleção praticamente espancou o Panamá, tanto que o segundo gol do Panamá veio depois dos 4 gols do Brasil numa bicuda que não tinha como o Ederson pegar. Nenhum dos gols do Panamá tinha como os goleiros defender, fica esse adendo. Mas como foi? Ederson, eu acho que hoje ele estava melhor do que nos outros últimos 2 amistosos. Né? Eu coloquei ele como um bom por conta disso. Quando foi para dar passe ele conseguiu, não prejudicou tanto, o gol que ele tomou não tinha como catar. E eu acho que ele deu uma qualidade maior do passe. Né? Ele conseguia ligar as bolas melhores do que o Alisson. Se ele jogar como no jogo do Panamá, para mim tá safe. Agora se ele fizer como França, Ibanhas e Danilo, foda-se, bem qualquer coisa. Tanto que Ibanhas e Danilo passam bem despercebidos, você nem percebeu que os dois estavam em campo. Douglas Costa, incrivelmente, jogou bem. É até estranho pedir ele de titular. A gente achou que até que o Alex não poderia substituir ele, não. O Alex tem que ser reserva, tá? O Alex banco supremo. Douglas Santos fez muito boa partida, conseguiu preencher o espaço dele, conseguiu atacar bem. Eu sinto que nesse jogo ele estreou. Nos amistosos eu acho que ele estava bem recuado e tudo. Acho que como ele foi convocado ele já tá tranquilo, então tá jogando bem. O Fabinho, feijão com arroz, ok, pá, nada a reclamar. Hendrick, eu tô tentando evitar de falar os melhores, calma, para aprofundar melhor neles. Hendrick bem abaixo para mim, não conseguiu entrar muito no jogo, até porque você teve 4 destaques no segundo tempo, então meio que o protagonismo não teve para ele, né? Mas não prejudicou, você viu ele chamando a responsa, sendo mais um cara de dialogar do que de atacar, então não tem muito o que falar do Hendrick nessa partida. Há até quem diga que o Hendrick só gosta de jogar jogo grande, né? O que é até engraçado, porque a gente tem muitos Cuiabá Man, e sei lá, no Hendrick a gente tem o Barcelona Man, o cara que só quer entrar para marcar gol em time grande. Começando por eu não sei quem destacar primeiro. Eu acho que eu vou pelo Ryan. O Ryan marca o seu primeiro gol pela seleção. Um belo gol. Mas tava sem goleiro. Mas, cara, o ângulo que ele tava... Deixa eu desenhar aqui para eu ter uma noção. Só para ter uma pequena noção. Eu acho que eu fiz um pouquinho errado. A questão do campo dele. Eu não peguei tão.
Tipo, o Ryan, ele tava aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar mais a tela, ó. Ele tava aqui e conseguiu chutar, batendo aqui. No caso eu errei o desenho, mas ele bateu aqui certinho no alto. Aqui. Ele bateu certinho aqui no alto, que pegou e, querendo ou não, ele deu uma explosão. E diferente do Luiz Henrique, que eu acho que eles têm características parecidas, o Ryan, ele é muito mais técnico do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, tipo, ele chega, corre, pá, chuta. O Ryan, tipo, ele chega, ele corre, antes de chutar, ele olha para dar um passe e como ele vai chutar, sabe? Eu acho que ele tem um refino técnico maior, tanto que ele quase levou o Bournemouth para Champions, só que o Liverpool venceu o seu último jogo e com isso ele foi para a Europa League. O time dele saiu de 10º colocado para 6º. Então, assim, você vê que ele trouxe uma grande diferença para o clube. Tanto que o clube não quer nem vender ele nessa temporada, quer vender na próxima. Ou seja, você ter o Ryan de titular, eu acho melhor, porque além da força física que ele tem, da explosão que ele tem no contra-ataque, você ainda tem um cara com refino técnico. O que você pode até falar, nossa, mas ele é jovem, não tem tanto isso. Sim, e sei lá, daqui 4 anos pode ser melhor. Tanto que pra mim a Trindade, Endrick, Ryan e Estevão, pra mim vai ser muito pica ver eles em 2030. Porque o Ryan, pra mim, ele tá deixando de ser promessa e virando uma realidade. Gostava muito dele no Vasco, até me perguntava se nenhum time do Brasil conseguia tirar ele. Só que ele foi para a Europa, fez uma escolha boa, né? O Igor Thiago entrou muito bem também. Para mim tem que ser até mais titular do que o Cunha, porque o Cunha ele tenta fazer aquele meio que segundo atacante, meio que no meio de campo, meio que no ataque também. E o Igor Thiago não, o Igor Thiago ele fica no ataque. Quando o time vai todo para defesa ele vai, mas ele consegue ajudar porque ele tem um físico muito bom, coisa que o Cunha não tem. O Cunha é muito franzino comparado com o Igor Thiago. E uma coisa que eu gosto, o Igor Thiago tem cara de mal. Acho que centroavante goleiro tem que ter cara de mal para assustar, sabe? E o Igor Thiago tem o pênalti que ele sofre. Ele driblou 2 antes e sofreu o pênalti. Um pênalti que ele cobrou muito bem, sabe? É um cara que eu gosto desde a época do Cruzeiro, da Série B. Você via que ele era bom, mas o time do Cruzeiro era horrível. Nossa, era talvez piores coisas que eu já vi em 2020. Mas ele se salvava um pouco, tanto que ele conseguiu para a Europa, conseguiu evoluir e hoje está na seleção. Um baita jogador. E a duplinha Paquetá e Danilo. Não sei decidir quem foi melhor. Porque ambos nunca jogaram juntos na vida, jogaram até contra. E hoje, no caso ontem, né, fizeram a partida como se já jogassem no mesmo clube. Um lá e cá toda hora. Cada um deu uma assistência, um gol pro outro, igual o Vini e Casemiro. E, cara, eu acho que o Paquetá, pelo menos, contra o Egito, vai entrar no lugar do Bruno Guimarães. O Danilo, eu não sei se ele chega a entrar, porque talvez ele pode até entrar no lugar do Luiz Henrique, só que não o Luiz Henrique em si. Eu vou tentar fazer mais ou menos uma escalação, mas eu acho que os dois deixam a pulguinha atrás da orelha do Ancelotti, porque querendo ou não, o jeito que o Ancelotti joga sem um outro homem de meio de campo, fica uma cratera no meio de campo, você só vê 2 caras lá, e você fica, meu Deus. Perdão. E Rafinha não, Danilo e Paquetá conseguiu pôr essa pulga atrás da orelha. Na minha seleção, eu já dou spoiler, os dois estão, que eu vou lançar bem próximo do jogo do Brasil. E cara, eu acredito muito que se os dois for titular, acho que o jogo do Egito, se os dois for titular, jogar bem, sei lá, der passe ou assistência, até marcar gol contra o Egito e ganhar bem, eu acho que os dois é titular da Copa. Eu acho que o Bruno Guimarães perde a vez, Luiz Henrique perde a vez, acho que até o Cunha ou o Rafinha fica muito ameaçado, sabe? Porque, meu Deus, o jeito que os dois entram e dá aquela energia em campo é muito bom. Agora, os números são bem ruins, muito por conta do primeiro tempo. Após foi 55-45 para o Brasil. O Brasil deu 20 chutes, o Panamá deu 16. Desses chutes do Brasil, 12 foi no gol, do Panamá foi 9, ou seja, quase metade, pouco acima que a metade. E defesas, os goleiros fez 8 do Brasil e do Panamá fez 6. Então, assim, é até curioso, né? Ele tomou. Foi 2. Nossa, ele. Média ruim do goleiro. Mosqueira. Mas, cara.
É algo assim muito... e o Harvey que fez o gol do Panamá. O outro, o Cunha fez contra, pra você ver que não foi culpa do Alisson. Mas assim, é um jogo que não dá pra iludir, na minha opinião, pra quem acompanha o esporte. Eu acho que é um jogo que fica mais pulgas atrás da orelha. Eu acho que contra o Egito vai determinar como vai ser mais ou menos a expectativa. Mas eu acho que é um jogo que você dá pra ter boas expectativas para a seleção. Acredito muito que não vai ser como muita gente fala, que vai passar nem da fase de grupos. Até porque o terceiro colocado, muita gente esquece que pode se classificar. E se o Brasil não se classificar no terceiro lugar, que eu acho que não vai acontecer, acho que o Brasil fica em primeiro. Mas se o Brasil não se classificar no terceiro lugar com Haiti, Escócia e Marrocos, é fechar a CBF e reabrir uma outra organização de futebol, tá? Mas no geral é isso. Sobre seleção a gente conversa melhor no sábado, pós-jogo contra o Egito. Vou ver se dá para trazer uma coisinha antes. Depois desse jogo eu tô querendo fazer quem eu acho que vai ser campeão com base nos uniformes, tá? No vídeo eu vou explicar tudo, mas essa vai ser minha meta. Ou a gente vai usar os uniformes, então torça para, sei lá, o Brasil enfrentar a Suécia e o Brasil enfrentar a Suécia e a Suécia ser a visitante, que aí o Brasil classifica, porque a titular do Brasil é bem bonita, um nota 8 para mim, mas a reserva, nossa, difícil de engolir. No mais é isso, sobre seleção brasileira a gente se vê no sábado para início do que vai ser do canal, que é falar muito sobre seleção brasileira. Ainda vou trazer Cruzeiro, Atlético, América, Atlético, até porque América e Atlético eles jogam, né, durante o decorrer, se eu não me engano tem até jogo no sábado, depois domingo é jogo do Brasil e segunda é jogo do Atlético. Então, assim, sobre o Série B vai ter aqui o tema. Cruzeiro e Atlético vai diminuir um pouco, porque vai vir mais teoria, a não ser que traga uma contratação muito pica. Mas o principal tema vai ser seleção. No mais é isso. Siga o canal, né, para acompanhar essa aventura. E até Brasil e Egito fazer o Mohamed Salah chorar.